Pregar o Evangelho requer confronto. Quando foi a última vez que você confrontou alguém com o Evangelho? Hoje, gostaria de compartilhar duas histórias recentes do poder de Deus agindo milagrosamente por meio de um compartilhamento confrontacional do Evangelho. Como compartilhei em A Mecânica dos Milagres, muitas escrituras do Novo Testamento deixam claro que o Evangelho deve ser compartilhado com poder. Romanos 1:16 diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. A salvação tira as pessoas das trevas e as traz para a luz de Deus, quebrando correntes de opressão como vícios, demonização e doenças. Um dos maiores segredos que aprendi para orar com poder é que oramos com base no que Jesus fez. Oramos porque Deus ama aquela pessoa e Jesus pagou o preço mais alto por sua redenção. Nossa oração é para que Jesus receba aquilo pelo qual pagou. Há uma guerra pelas almas das pessoas, e onde quer que haja guerra, temos um confronto. Oramos e falamos agressivamente. O Evangelho é confrontacional. Com a palavra de Deus, atacamos o que mantém as pessoas em cativeiro. Considere a apresentação confrontacional do Evangelho feita por Pedro em Atos. Atos 3, 13-26, NVI, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós entregastes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Mas vós negastes o santo e justo, e pedistes que se vos desse um assassino, e matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Disso somos testemunhas. E o seu nome, pela fé no seu nome, fortaleceu este homem que vedes e conheceis, e a fé que vem por meio de Jesus lhe deu esta saúde perfeita diante de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, como também os seus governantes. Mas o que Deus havia predito pela boca de todos os seus profetas, que o seu Cristo havia de padecer, ele assim cumpriu. Arrependam-se, pois, e convertam-se, para que sejam apagados os seus pecados, e venham tempos de refrigério pela presença do Senhor, e ele envie o Cristo, que já dantes está designado para vocês, Jesus, a quem o céu deve receber até os tempos da restauração de todas as coisas das quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas da antiguidade. Moisés disse: O Senhor Deus lhe suscitará, dentre seus irmãos, um profeta como eu. Vocês ouvirão em tudo o que ele lhes disser. E acontecerá que toda alma que não ouvir esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas que falaram, desde Samuel e os que vieram depois dele, também proclamaram estes dias. Vocês são os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com seus pais, dizendo a Abraão: na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Deus, tendo suscitado seu servo, enviou-o primeiramente a vocês, para abençoá-los, convertendo cada um de vocês da sua maldade. Em Atos, capítulo 4, 10-12, Pedro diz novamente: Deus glorificou a Jesus, a quem vocês crucificaram e rejeitaram, e ele é o único caminho para a salvação de vocês. Estevão falou da mesma forma em Atos, capítulo 7. Em Atos 17, 30, Paulo disse aos atenienses: Deus agora ordena que as pessoas em todos os lugares se arrependam. Ele estava dando uma ordem do céu. Uma das coisas mais difíceis sobre compartilhar o Evangelho é que isso requer um confronto e dizer: você está errado. Só podemos fazer isso de forma eficaz quando formos fortalecidos pelo Espírito Santo e pelo amor de Deus pela pessoa. Desafiando a autojustificação e a falta de perdão. Em uma das minhas visitas a uma casa de recuperação masculina, pediram-me para orar por um rapaz novo. Ele tinha sido esfaqueado na perna antes de chegar. Eu estava prestes a orar por ele, mas parei e perguntei: você está pronto para perdoar o cara que fez isso com você? Ele respondeu: de jeito nenhum. Eu quero que aquele canalha receba o que merece. Eu quero justiça. Olhei para ele e disse: então Deus não vai te perdoar, e parei para que a ficha caísse. Continuei: Jesus disse que, se vocês perdoarem os outros quando pecam contra vocês, o Pai Celestial também os perdoará. Mas, se não os perdoarem, o Pai Celestial também não os perdoará. Mateus 6, 14-15. Ele respondeu: fiz coisas erradas,
mas nada como o que ele fez. Nunca derramei sangue. Perguntei: você acredita que Jesus derramou o sangue por você? Você acredita que Jesus morreu por você? Sim, claro, Jesus é o melhor, sim, ele deu a vida por nós. Então você não pode dizer que seu pecado é menos grave. Seu pecado foi tão grave que Jesus teve que derramar seu sangue e morrer uma morte torturante para redimi-lo. Você não pode dizer que está livre da culpa do derramamento de sangue. Você merece a morte, mas Jesus morreu para lhe dar vida. Jesus, na cruz, olhou para seus torturadores, os amou e disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Deus te ama e vai curar sua perna. Mas ele também quer salvar e libertar o homem que fez isso com você. Ele era cego e não sabia o que estava fazendo. Você o perdoará? Ele concordou e orou junto comigo, de coração, para abençoar o homem que o esfaqueou. Por favor, entenda, eu não fiz isso como uma fórmula para curá-lo. Eu apenas senti a necessidade de que ele perdoasse o homem. Deus se importa com tudo, incluindo a cura e o arrependimento das pessoas. Não se trata de uma coisa ou outra. Queremos que as pessoas recebam o pacote completo. Então orei por ele. Ele sentia muita dor nas costas e na perna. Todo o lado do seu corpo ficou sob anestesia, e ele sentiu os músculos da perna se movendo enquanto orávamos. Lembre-se, quando digo orou, não é um pedido passivo, mas um acordo agressivo com Deus e uma repreensão a tudo que se opusesse aos propósitos de Deus. Jesus carregou suas dores e enfermidades, então toda dor se vá e tudo seja agora na terra como no céu. Seja curado agora, como se nunca tivesse sido apunhalado. Em pouco tempo, toda a dor nas costas desapareceu. Rezamos mais e sua perna não doía mais. Então eu disse: vejo a glória de Deus na sua orelha esquerda. Há algo errado com esta orelha? Ele respondeu: esta orelha está quase surda. Mal consigo ouvir deste lado. Rezamos, sussurrei em ambos os ouvidos, e ele ouviu o mesmo volume em ambos os lados. Aconteceu rapidamente. Sua audição foi completamente restaurada na primeira vez que oramos. Fiz com que ele andasse e oramos mais um pouco. Ele ainda mancava, mas não sentia dor e conseguia ouvir novamente. Nesse caso, agradecemos a Deus por continuar agindo. Desafiando a acusação e a condenação. No sábado passado, eu estava com amigos fazendo evangelismo no parque. Quando terminamos e estávamos indo embora, um morador de rua estava na beira da nossa trilha com o braço numa tipóia. Parei, olhei em seus olhos e o cumprimentei levantando o braço e agarrando sua mão boa. Qualquer um que visse isso presumiria que nos conhecíamos bem, mas eu nunca o tinha visto antes. Nós nos dividimos em dois grupos para o trabalho evangelístico, e descobrimos que o outro grupo já havia conversado com ele e orado por ele. Mas eu não queria vê-lo sair ainda ferido, então comecei a pregar o evangelho e disse: Deus quer curar seu braço. Deixe-me orar por você. Ele disse que tinha sido atropelado e sentia muitas dores no braço e nas costas. Orei, mas era óbvio que ele tinha pouca expectativa. Depois de orar pela primeira vez, pedi que ele se mexesse, e ele ainda sentia dor. Perguntei: melhorou, mas a dor continuou intensa. Ele disse algo como: Deus pode fazer isso se quiser, no tempo dele, e eu disse: você sabia que a Bíblia diz que agora é o tempo do favor de Deus? 2 vezes no Novo Testamento, quando não queriam que Jesus curasse alguém no sábado, ele disse: como posso esperar até amanhã? Esta pessoa está sofrendo, e eu tenho compaixão. Jesus disse: se você me viu, viu o Pai. É claro que Deus quer curar você agora. Vamos orar novamente. Não foi a primeira vez que me vi discutindo com a incredulidade de alguém e a pessoa acabou sendo curada. Orei novamente algumas vezes, apesar da relutância dele, e ele não sentiu nenhuma melhora. A dor era igual. Ele disse: Deus está me dando o que eu mereço. Fiz tantas coisas terríveis e agora estou sofrendo por isso. Minha vida está uma bagunça.
Perguntei: então, você é um caso muito difícil para o Espírito Santo. O que ele poderia dizer? Que algo era difícil demais para Deus? Claro que não. Ele respondeu: não. Algo poderoso aconteceu quando ele respondeu. Perguntei: o que você acha que impressiona mais a Deus? O que você fez ou o que Jesus fez? Ele não entendeu o que eu estava dizendo. Continuei: o que você acha que é mais poderoso? O que você fez ou o que Jesus fez? Você tem razão, você merece isso. Todos nós pecamos, e o resultado do pecado é a morte. Mas a Bíblia diz que Jesus carregou nossos pecados, nossas iniquidades, nossas dores e nossas doenças em seu corpo na cruz, e o castigo pela nossa paz estava sobre ele. Jesus pagou o preço mais alto pela nossa redenção, para que fossemos livres do tormento, tivéssemos paz e fossemos curados. Você realmente acha certo que Jesus sofra pela sua liberdade e que você esteja aqui assim, em tormento, em dor e sem paz? Jesus não deveria receber o que pagou. Ele concordou: sim. Continuei: todos nós pecamos, mas o que Jesus fez para nos redimir é maior do que o que fizemos. A Bíblia diz que a morte entrou pelo nosso pecado, mas a vida e a redenção vêm por meio de Jesus. Romanos 5. Sua cura agora não tem nada a ver com o que você merece. Tem a ver com o que Jesus merece. Ele pagou o preço e merece receber o que pagou. Como podemos honrar o alto preço que Jesus pagou, se não receber tudo o que ele comprou? Ele começou a concordar enquanto eu falava. Ele entendeu. Eu disse: por que você não levanta o braço? Ele mexeu o corpo. Não sentia dor no braço nem nas costas. Continuei encorajando e perguntando: dói alguma coisa? E ele finalmente tirou o braço da tipóia e o levantou sem dor. Meus amigos, que estavam prestes a ir embora depois do nosso trabalho evangelístico, ficaram emocionados. Ele foi curado, não enquanto orávamos, mas enquanto confrontávamos as mentiras de Satanás com a mensagem do Evangelho. Muitas vezes falei com moradores de rua e pessoas em recuperação de maneira semelhante. O poder de Deus está no Evangelho. Havia um leve cheiro de álcool em seu hálito quando conhecemos. Não tenho certeza, mas presumo que ele estivesse bêbado quando foi atropelado. Talvez tenha sido por isso que ele disse que estava recebendo o que merecia. Mas Deus derramou sua misericórdia abundantemente sobre nós em Jesus Cristo. Receba o pacote completo de salvação. Pessoas que não têm uma base sólida nas Escrituras às vezes se preocupam que a primeira coisa que ofereço a alguém em um contexto evangelístico seja, muitas vezes, o ministério de cura, como se fosse um conflito de interesses com a questão mais importante da sua alma. Um rapaz achou que a cura estava me distraindo, quando eu deveria estar focado em fazê-lo repetir uma oração de salvação comigo. Tenho visto vários grupos cristãos visitarem casas de recuperação e pedirem a todos que desejam receber Jesus que levantem a mão. Muitas pessoas levantam a mão, e então a igreja fala sobre quantas salvações ocorreram. No entanto, muitas das mesmas pessoas também levantaram a mão nas últimas vezes, quando outros grupos fizeram o mesmo convite. Ouvi dizer que o número de convertidos relatado no Paquistão excede a população de todo o país. Se isso for verdade, provavelmente se deve a essa dinâmica em que as mesmas pessoas são contadas várias vezes. Não estou interessado em apenas fazer as pessoas levantarem as mãos ou repetirem uma oração. Quero ver as pessoas chegarem à fé em Cristo e crerem na mensagem do Evangelho, resultando em transformação. Embora eu não seja contra uma oração de salvação, uma pessoa pode crer no Evangelho, concordar com ele e se arrepender sem repetir uma oração. Em Atos, capítulo 10, o Espírito Santo desceu sobre os gentios quando ouviram a mensagem do Evangelho e creram. Não houve convite para levantar a mão e vir para a frente se quiserem ir para o céu. Quando nossa apresentação do Evangelho é fraca, muitas pessoas acabam levantando as mãos e indo para a frente com pouco entendimento, sem arrependimento e sem transformação. Os dois homens cujas histórias compartilhei ouviram, compreenderam e creram no Evangelho. Suas histórias ilustram que não se trata de uma dicotomia entre ser curado e receber a salvação da alma.
apresentamos tudo isso junto, porque Jesus pagou por ambos. Em ambas as histórias que acabei de compartilhar, o ministério de cura expôs a necessidade de perdão e arrependimento. Em Atos, capítulo 3, a cura de um coxo iniciou um confronto com o Evangelho com um chamado à fé e ao arrependimento. A cura demonstra o perdão de Deus em Cristo, pelo qual a graça reina para a justiça. Inscreva-se para receber verdades mais poderosas e testemunhos sobrenaturais para ajudar você a andar na realidade do céu todos os dias.